Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai resolver exercícios sobre trabalho da força elétrica, potencial elétrico, energia potencial elétrica, né? Diferença de potencial, esse capítulo completo aí, tá? Vamos ver o que separei para a gente fazer. No primeiro exercício, temos o seguinte: uma carga elétrica de 2 microcoulombs será transportada do ponto A ao ponto B numa região onde atua um campo elétrico orientado de A para B. A diferença de potencial elétrico entre A e B é de 40 volts. Então, se é a diferença de potencial, é o nosso U, né? Então, a primeira informação que a gente tem é que o U, que é a diferença de potencial, vale 40 volts. E a carga elétrica pode ser conduzida pelos percursos X, Y ou Z representados na figura, né? Então, coloca aqui o valor da carga, foi dado aqui em cima, né? 2 microcoulombs, que são 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, né? Então, ele diz que ela vai ser transportada de A para B e pode ser transportada por 3 caminhos. Ela pode ir pelo caminho Y, pelo caminho X ou pelo caminho Z, tá? Ele pergunta na letra A, qual é o valor do trabalho realizado pela força elétrica sobre a carga quando ela é conduzida pelo percurso Y. Então, ele quer saber na letra A, trabalho, né? Dá para fazer bem aqui no cantinho, ó. Já viu, né? Já sabe que aí, diferença de potencial é trabalho sobre a carga. Então, se ele quer que a gente calcule o trabalho vai ser U vezes Q. Ou seja, o trabalho vai ser 40 vezes 2 vezes 10 a menos 6. Ou seja, vai ser 80 vezes 10 a menos 6. E a unidade de medida, joules, né? A unidade de medida de trabalho é joules. Então, trabalho aí seria isso aí. 80 vezes 10 a menos 6 joules, ok? Aí ele pergunta na letra B, o trabalho da força elétrica, quando a partícula vai pelos outros caminhos, é diferente? Se for por X ou por Z, a resposta é não, né? Porque o trabalho não depende da trajetória. Não importa, só importa o ponto inicial e o ponto final. A distância é essa aí, a situação é essa aí, então, independente do caminho, o trabalho vai ser o mesmo, tá? Por X, por Y, por Z. A gente falou sobre isso no vídeo sobre trabalho, né? Vamos em frente. Próximo diz o seguinte. Ao abandonar uma carga elétrica Q, que vale 2 vezes 10 a menos 4 coulombs no ponto A, próximo a um corpo M eletrizado positivamente, então esse corpo tem carga elétrica positiva, né? Tem prótons em excesso. Observa-se que ela se desloca em direção aos pontos B e C. Então ele coloca uma carga aqui, ó, essa carga é deslocada para cá. Né? Veja, se o campo elétrico se essa carga aqui, fonte aqui é uma carga positiva, o campo elétrico produzido por ela é de afastamento. Então o campo elétrico vai para lá, a partícula vai ser deslocada para lá. A força vai estar no mesmo sentido do campo, né? A gente viu que a partícula positiva se desloca no mesmo sentido do campo e a partícula negativa se desloca no sentido contrário ao campo. Então, se essa partícula vai no sentido do campo, ela é positiva, né? É o que está aqui. Tá? Então, só recapitulando os conceitos, né? Que a gente viu lá um slide bem rápido na aula passada. Quando a carga é positiva, colocada no campo, ela vai no sentido do campo. Uma carga negativa jogada no campo elétrico, ela vai contrária ao campo, né? Então, essa partícula M aqui, positiva, tudo coerente com o que foi dito no texto, né? Ele pergunta a letra A. Qual é a direção e o sentido do campo elétrico gerado pelo corpo M no ponto A? Justamente o que a gente estava discutindo, ó. Se essa partícula é positiva, né? Então, deixa eu botar aqui no ponto A. A direção é horizontal. Ele pede direção e sentido. E qual é o sentido? O campo aponta de A para B. Então, o sentido é de A para B. Somente isso. Estou utilizando os conceitos teóricos aí para responder essa letra A. Letra B, ele pede o seguinte. Se no percurso da carga elétrica Q, de A até B, a força realiza sobre a carga um trabalho de 4 vezes 10 a menos 3 joules, qual é a diferença de potencial entre A e B? Então, na letra B, fazendo aqui embaixo, ele diz que o trabalho da força elétrica é 4, trabalho para ir de A até B, né? Então, deixar bem claro que o trabalho de A para B é 4 vezes 10 a menos 3 joules. Ele quer saber qual é a diferença de potencial. Aqui ele botou V, né? Mas a gente chamou, normalmente vai chamar assim, diferença de potencial é o U, né? A para B. Então, a diferença de potencial de A para B é isso aí. Então, diferença de potencial, já viu a diferença de A para B, é o trabalho para ir de A até B,
dividido pela carga, né? Da mesma forma que a gente utilizou agora há pouco. Então, trabalho para ir de A até B, 4 vezes 10 a menos 3. E o valor da carga que foi dado aqui em cima, ó, 2 vezes 10 a menos 4. 2 dividido por 2, 4 dividido por 2, 2. Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes, né? Fica menos 3 menos 4. Fica menos 3 mais 4, dá 1, né? 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 2, 20 volts. Então, a diferença de potencial de A para B é de 20 volts. Tá? Eu consigo fazer a letra C aqui embaixo. Nossa, separada aqui. Vamos lá, letra C. Diz o seguinte. No percurso da carga elétrica de B até C, a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho de 2 vezes 10 a menos 3 joules, qual o valor da diferença de potencial? Então, na letra C, o trabalho para ir de B até C foi de 2 vezes 10 a menos 3 joules. Você quer saber qual é a diferença de potencial de B para C? Então, a diferença de potencial de B para C é o trabalho para ir de B até C dividido pela carga. O trabalho foi 2 vezes 10 a menos 3. A carga é a mesma, né? 2 vezes 10 a menos 4. 2 dividido por 2 dá 1. Divisão de potência vai dar a mesma coisa. Menos 3 menos 4 dá 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 1, 10. Unidade de medida de potencial, volts, né? Então, a diferença de potencial de B para C, 10 volts. Tem a letra D, ele quer saber, de acordo com os resultados obtidos nos itens anteriores, qual a diferença de potencial de A para C? Vamos para outra página? Então, letra D. Diferença de potencial de A para C, ó, como isso aqui é uma grandeza escalar, potencial, né, a gente pode somar. Então, a diferença de potencial de A para B, se eu somar com a de B até C, eu vou ter de A até C, né? Aqui, ó. Se eu somar, deixa eu apagar aqui. Se eu somar a diferença de potencial de A até B e com a de A até C, eu tenho a total de A até C. Tá? Então, a diferença de potencial de A para C é a de AB mais BC. Esse pedaço mais esse pedaço. Tá? Então, a diferença de potencial de A para C, é 20 mais 10, não foi o que a gente calculou? Então, a diferença de potencial de A para C, 30 volts. Então, tá aí mais uma questão sem muita dificuldade. O próximo. Vamos supor que temos uma partícula carregada com carga 4 microcoulombs e que ela seja colocada em um ponto A de um campo elétrico cujo potencial elétrico seja igual a 60 volts. Se essa partícula ir espontaneamente para um ponto B, cujo potencial elétrico seja 20 volts, qual será o valor da energia potencial dessa carga quando ela está no ponto A e depois no ponto B? Então, é que a gente sabe que a carga vale 4 microcoulombs, ou seja, vale 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. E quando ela está no ponto A, lá tem um potencial de 60 volts. Quando ela está no ponto B, está aqui do lado. E quando ela está no ponto B, o potencial lá vale 20 volts, tá? E ele quer saber quanto é a energia potencial no ponto A. E ele quer saber quanto é a energia potencial no ponto B. Então, a gente só precisa ter a relação entre potencial, energia e carga, né? A gente já viu que potencial a gente pode calcular através da carga prova, né? Como sendo energia potencial dividido pela carga. Se a gente quer energia potencial, faz um meio pelo extremo rápido aí. Energia potencial é carga vezes potencial. Então, resolvendo aqui, ó, separando em A e B, né? Então, energia potencial no ponto A é o valor da carga vezes o potencial no ponto A. Energia potencial no ponto A vai ser 4 vezes 10 a menos 6, vezes o potencial, que é 60. Esse potencial no ponto A, 4 vezes 6, 24, como tem um zero, 240, vezes 10 a menos 6. Se você observar, as alternativas estão tudo em notação científica, né? Então, a gente tem que escrever 240 em notação científica. Ó, tem duas casas. Então, tem duas casas decimais, então a energia potencial vai ser 2,4 vezes 10 elevado ao quadrado. Aí tem o 10 a menos 6, e aí a gente conclui que a energia potencial no ponto A vai ser 2,4 vezes 10 elevado a menos 4, né? Menos 6 mais 2, menos 4. Unidade de medida de energia, joules, então tá aí a energia no ponto A.
Então, já respondeu, né? Porque só tem essa opção. Mas bora fazer a letra B aqui. A fórmula é a mesma, né? Energia potencial no ponto B vai ser a carga vezes o potencial do ponto B. Então, a energia potencial no ponto B vai ser 4 vezes 10 a menos 6, que é o valor da carga, vezes o potencial, que é de 20 volts. Então, a energia potencial no ponto B vai ser 4 vezes 20, 80, vezes 10 a menos 6. Então, só para deixar a notação científica, né? Tem um zero, já pode diminuir aqui, somar mais um no expoente, menos 6 mais 1, menos 5 joules. Tá? Então, tá aí. De fato, estava correto, é letra A. Ok? Próximo. Então, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, diz o seguinte: o esquema abaixo representa um campo elétrico uniforme, não essas fatiazinhas de campo, né? No qual as linhas verticais correspondem às superfícies equipotenciais. Ó. Então, isso aqui são as equipotenciais que a gente falou no vídeo, né? O que são essas superfícies? Ela representa o potencial e todos os pontos nessa linha ou nessa superfície, né? Dependendo da perspectiva, tem o mesmo potencial. Então, ele diz que essa linha aqui vale 100 volts, então todos os pontos dessa linha valem 100 volts. Tem potencial 100 volts. Mesma coisa aqui, essa linha tem potencial 20 volts, então todos os pontos dessa linha têm potencial 20 volts, tá? Seguindo, uma carga elétrica pontiforme de intensidade 400 microcoulombs é colocada no ponto A. Passa pelo ponto B após algum tempo. Determine em joules o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar essa carga entre os pontos A e B. Então a gente vai utilizar a mesma lógica que a gente utilizou nessa questão agora, né? Ele quer o trabalho, tá? A gente já viu, né? A gente pode relacionar trabalho com diferença de potencial. A gente viu que diferença de potencial é trabalho sobre carga. Ou seja, trabalho vai ser o valor da carga vezes a diferença de potencial. A carga foi dada, 400 microcoulombs. Mas falta a diferença de potencial. O que eu sei? A diferença do potencial no ponto A vale 100 volts e que o potencial no ponto B vale 20 volts. Se eu quero a diferença de potencial entre A e B, é o potencial de A menos o potencial de B. Ou seja, a diferença de potencial, então, troquei U por V, né? Então aqui é o potencial de A menos o potencial de V. Então a diferença de potencial, 100 menos 20 vai dar 80 volts. Então tá aí, nesse potencial a gente pode calcular esse trabalho. Então o trabalho vai ser 400 micro, é 400 vezes 10 a menos 6. E a diferença de potencial, 80. Então, 4 vezes 8, 32. Vai ter 3 zeros, né? Então, 3 zeros você soma no expoente. Menos 6 mais 3, menos 3. Unidade de medida de trabalho, joules. Então, 32 milijoules é o trabalho realizado aí nesse processo para carga aí de A até B. Tá bom? Vamos para o próximo. Então, nesse aqui, ó, a gente tem o seguinte: uma partícula de massa 3 vezes 10 a menos 4 gramas, carregada com carga elétrica 2 microcoulombs, é colocada próximo a uma placa eletrizada positivamente de um campo elétrico uniforme. Então, vamos colocar as unidades, né? As informações. Primeiro, ele diz que a massa 3 vezes 10 a menos 4 gramas. E que a carga 2 microcoulombs, né? Seguindo aqui, se a distância entre as placas é 15 milímetros, então eu disse que o D 15 milímetros, e a diferença de potencial elétrico entre as placas, 405 volts. Então, o 405 volts, tá? Antes da gente começar a responder as alternativas, vamos botar tudo nas unidades corretas, né? Então, primeiro, ó, ele deu a massa em grama. A gente não trabalha com massa em grama, trabalha com massa em quilo, né? Então, como 1 quilo tem 1000 gramas, tem que dividir por 1000, ou você multiplica por 10 a menos 3, né? Então, isso aqui ficaria 3 vezes 10 a menos 7 quilogramas, né? Tem que dividir por 1000, tá bom? Então, dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 7. 2 microcoulombs seriam 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, né? Mesma coisa, ó, de milímetro para metro. 1 metro tem 1000 milímetros, então você divide por 1000, né? E você encontra 0,015, né? Ou você pega o 15 e multiplica por 10 a menos 3. Aí você escolhe, né? Se trabalha com 0,015 ou com potência, com vírgula ou potência, tá bom? Então bora lá.
Letra A, ele quer saber a intensidade do campo elétrico, o E, né? No último vídeo, né, um dos últimos slides, a gente viu a relação entre campo e diferença de potencial, né? A gente viu que U é igual a E vezes D. Como a gente quer saber o E, né, o campo, o D que está multiplicando passa dividindo. Diferença de potencial 405. A distância já em metros, 15 vezes 10 a menos 3. Então, se você dividir aí, ó, 405 por 15 dá direto 27, bonitinho, exato. E o 10 a menos 3 sobe e inverte o sinal do expoente. Ele é 10 a menos 3, sobe 10 a terceira. A unidade de medida tem duas, tanto faz. Ou Newton por Coulomb, ou Volt por metro. Tá no mesmo, tá? Então, botar Volt por metro, é a última que a gente viu. Só não pode esquecer de colocar, tá? Mas pode ser qualquer uma das duas, tá bom? Bora ver a letra B aqui. Ele fala a intensidade da força que o campo elétrico gera sobre a partícula, né? A gente viu que campo elétrico pode ser calculado como força elétrica dividido por carga, né? Newton por Coulomb, tá? Como a gente quer saber a força, faz meio pelos extremos, você vê que força é campo vezes carga. Então, força vai ser o campo que a gente achou na letra A, né? 27 vezes 10 a terceira. E a carga aqui, 2 microcoulombs, 2 vezes 10 a menos 6. Tá bom? Então, a força elétrica aqui vai ser 27 vezes 2, 54. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somos os expoentes. Menos 6 mais 3 vai dar menos 3. Unidade de medida de força, newtons. Né? Então, tá aí a força. Vamos ver a letra C. Ele quer saber qual é a aceleração que a partícula adquire devido à ação da força elétrica. Exclusivamente da força elétrica. Então, ó, devido à ação da força elétrica. Então, vamos calcular essa aceleração utilizando os conceitos que a gente aprendeu, vocês aprenderam no curso de Física 1, né? Lei de Newton, a gente já viu que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Relação de força e aceleração, né? Força resultante é a soma das forças, soma vetorial das forças que atuam no corpo. Como ele pediu exclusivamente a respeito da força elétrica, então essa força resultante é a força elétrica, né? Então, força elétrica vai produzir uma aceleração, igual a massa vezes aceleração. Força elétrica, o que a gente calculou na letra B, 54 vezes 10 a menos 3, se eu não estou enganado. Isso. E a massa em quilos, 3 vezes 10 a 7. Menos 7, né? 3 vezes 10 a menos 7 vezes a aceleração. Tá bom? Então a gente vai ter que a aceleração vai ser 54 vezes 10 a menos 3, dividido por 3 vezes 10 a menos 7. A aceleração vai ser igual. 54 dividido por 3 vai dar, vamos fazer aqui, ó, 54 dividido por 3. 1 vezes 3, 3 para 5, 2. Desce 4, 24, dá 18. Aí divisão de potência de mesma base, repete a base e somos expoentes. Fica menos 3, menos 7, né? Então fica menos 3 mais 7, o expoente dá 18 vezes 10 a quarta. A quarta, a unidade de medida de aceleração, metros por segundos ao quadrado. Então, tá aí a aceleração da partícula. Isso aqui é a resposta da letra C de casa. Ok? Então, vamos para o próximo, da UFPE. Diz assim: o gráfico mostra a dependência do potencial elétrico por uma carga pontual no vácuo em função da distância à carga. Então, a gente tem um gráfico do potencial em função da distância para a carga, né? Determine o valor da carga elétrica e dê sua resposta em unidade de 10 a menos 9. Então, ó, você tem vários pontos, tá? Então, é bom você escolher um ponto onde está bem claro o valor do eixo horizontal, o valor do eixo vertical, né? Por exemplo, você quer escolher esse ponto. Esse ponto você sabe, beleza, está bem claro que é 600 o potencial. Porém, a distância não está um valor bem claro aqui embaixo, né? Percebe? Então, é bom a gente escolher um ponto onde está bem claro os dois valores, tanto do potencial quanto da distância. E aí, ó, eu vou escolher esse valor aqui, ó, esse ponto. Esse ponto, ele me dá um potencial de 300, concorda? Ó, cada fração de 100 em 100, vai de 100 em 100. E aqui ele me dá um valor de distância. Entre 0,1 e 0,2 seria 0,15. Então, a gente tem, pelo gráfico, um potencial de 300 volts e uma distância de 0,15 metros. Tá? Você pegar qualquer outro ponto, você vai encontrar no final a mesma resposta. Tá bom? Então, pode deixar assim? Pode. Mas eu prefiro trabalhar com potência. Eu vou botar 3 vezes 10 ao quadrado e 15 vezes 10 a menos 2 volts em metros. Não fiz transformação de unidade, apenas deixei com potência. Tirei a vírgula, né, e tirei os zeros. Então, como ele quer o valor da carga,
vai utilizar a fórmula de potencial K sobre D. Como ele quer a carga, fica V vezes D, e o K que está multiplicando passa dividindo. Então, potencial 3 vezes 10 ao quadrado, distância 15 vezes 10 a menos 2, que é 1. E o K foi dado aqui, ó, 9 vezes 10 é 9. Consigo fazer aqui no cantinho. 3 vezes 15 vai dar 45. 10 a menos 2 com 10 a 2 pode cancelar. Sobrou embaixo 9 vezes 10 a 9. Então, 45 dividido por 9 dá 5. 10 a 9 sobe e inverte o sinal do expoente. Unidade de medida de carga, coulombs. Né? Então, 5 vezes 10 a menos 9 coulombs. Ele pediu em unidades de 10 a menos 9. Né? Então, nas alternativas você ia marcar apenas 5. Né? Porque 5 vezes 10 a menos 9. Ok? Próximo. Em um laboratório, um pesquisador colocou uma esfera eletricamente carregada em uma câmara, na qual foi feita a vá. O potencial e o módulo do campo elétrico medidos a certa distância dessa esfera vale, respectivamente, 600 volts e 200 volts por metro. Então, ó, pelas unidades de medida, ó, 600 volts é a diferença de potencial. E volts por metro é a unidade de medida de campo. Então, campo, 200 volts por metro. Determina o valor da carga. Tá? Se a gente for calcular a carga, ó, o valor da carga, a gente vai ter que utilizar a fórmula potencial. K vezes Q sobre a distância, certo? O potencial a gente tem, que é 600, né? E o K a gente sabe que é 9 vezes 10 a 9. Mas tem um detalhe. A gente não sabe quanto é a distância, né? Mas veja, essas três grandezas reunidas formam uma fórmula, né? E aí eu posso descobrir a distância dessa maneira. O E que está multiplicando passa dividindo, então vai ficar 600 dividido por 200, então a distância é de 3 metros. Então, só jogar aqui agora, a gente descobre quanto vale essa carga. Então fica 600, potencial. O potencial fica 600. O K, 9 vezes 10 a 9. A carga que a gente está buscando, a distância 3. Né? Pode cancelar aqui, 9 por 3 é 3, então fica 600. Igual a 3 vezes 10 a 9. Q. Então Q vai ser 600 dividido por 3 vezes 10 a 9. 600 dividido por 3 dá 200. O 10 a 9 sobe e a gente inverte o sinal do expoente. Pode deixar assim? Pode, mas se quiser tirar os zeros também, soma 2 ao expoente, né? Menos 9 mais 2 zeros fica menos 7 coulombs, né? Então fica mais bonito assim. Então aqui é um 7. Então a carga que gera esse campo e esse potencial é de 2 vezes 10 a menos 7 coulombs. Ok? O próximo é o seguinte, ó. Nos gráficos a seguir estão representados o campo elétrico e o potencial elétrico criado por uma esfera metálica oca eletrizada positivamente, em função da distância ao centro da esfera. Então a gente tem um gráfico do potencial, do campo aqui em cima e do potencial aqui embaixo. Então, ó, como é uma esfera oca, é aquele caso que a gente falou do condutor, né? Vou ver se eu acho aqui para a gente representar melhor. Pronto. Que dentro dele, né, ele é um condutor, então as esferas que estão em excesso estão todas na superfície, né? Deixa eu ver se ele disse, não, estão eletrizados positivamente. Então, as cargas em excesso estão só na superfície. Então, se as cargas estão só na superfície, dentro o potencial é constante, né? Observa aqui, ó, dentro o potencial é constante, só depois que ele começa a diminuir. E não tem campo elétrico dentro dele, né? O campo elétrico dentro de um condutor é zero, porque as cargas estão todas na superfície, tá? Então, vamos lá as perguntas que ele fez, aquele caso. A gente trabalhou no final, o último caso que a gente trabalhou no vídeo da aula passada. Então, ele quer saber o raio. Ó, a gente vai tirar a informação dos gráficos. Ó. Observe, o raio é a distância do centro para a superfície, né? Então, isso aqui é o raio. A gente observa, ó, dentro do raio, o potencial é constante. Então, o potencial deixa de ser constante a partir desse ponto. Então, a partir desse ponto, ele começa a decrescer. Então, significa que a partir desse ponto, ele está fora da esfera, né? Então, a esfera só vai até 1 metro. Então, a resposta do raio, 1 metro. Se você quiser fazer análise pelo potencial, é o seguinte, dentro do condutor,
fazer análise pelo campo elétrico, perdão, dentro de um condutor, o campo elétrico é zero, não tem valor. Então, o gráfico do campo só começa a partir do 1, de 1 metro. Então, quer dizer que de 1 metro para trás é porque está dentro do condutor, tá? Então, a partir daí, a gente conclui que dos dois gráficos, o raio é igual ao metro, tá bom? Letra B, ele pergunta qual o campo elétrico no interior da esfera. Dentro do interior de uma esfera condutora não existe potencial porque as cargas estão todas na superfície. Então, campo elétrico dentro de um condutor é zero. Potencial elétrico dentro de um condutor é constante. Tá? Não existe diferença de potencial. Beleza, letra C. Calcule o potencial elétrico no interior da esfera. Aí lembra lá que tem uma diferença da fórmula no interior para a fórmula que é fora. Na letra C, no interior da esfera, potencial é K vezes Q dividido por R, né? Tá? Pelo raio. Então, bora lá. O K é 9 vezes 10 a 9, o raio vale 1, mas e o Q? A gente não tem informação do Q. E agora? E agora, se a gente olhar para o gráfico, esse ponto só tem o valor da distância, não tem o valor do potencial. Esse ponto só tem o valor da distância, não tem o valor do potencial. Esse ponto aqui só tem o valor da distância, não tem o valor do campo. Mas esse ponto, ele dá para a gente informação da distância e do campo. Então, eu vou utilizar esses dois dados para descobrir o valor da carga. Já que é a mesma carga, né? A carga produz um potencial, produz um campo. Ele fez o gráfico dos dois. Se eu descobrir a carga que gera o campo, é a mesma carga que gera o potencial. Tá? Então, ó, tenho esses dois dados, dá para a gente descobrir o valor da carga. Então, pelo gráfico, ó, fazer até aqui no canto, para não misturar ali, o campo elétrico 9 vezes 10 a terceira, Newton por Coulomb, né? E a distância é 2 metros. Aí a gente tem que lembrar da fórmula de campo elétrico. Campo elétrico é K vezes Q sobre a distância ao quadrado, tá? Ó, para a gente não complicar muito, eu ficar botar 9 vezes 10 a 9, aqui não vai aparecer K vezes Q, então eu vou calcular direto quem é K vezes Q e jogo aqui, tá? Então, K vezes Q, fazendo meio pelos extremos, é igual a E vezes distância ao quadrado. Senão eu ia ter que passar o K dividindo por 9 vezes 10 a 9 e dar uma confusão danada. Para chegar aqui e depois botar o 9 vezes 10 a 9 de novo. Então, não, esse é perca de tempo. Então, é melhor a gente fazer direto, tá? Calcula quem é K vezes Q e ali substitui quem é K vezes Q. Então, o E, 9 vezes 10 a 3 e a distância 2 ao quadrado. Então, K vezes Q vai ser 9 vezes 10 a terceira vezes 4. Então, K vezes Q vai dar 36 vezes 10 a terceira, tá? Então, K vezes Q é isso. Vamos botar aqui. Então, fica 36 vezes 10 a terceira. O raio é 1. 36 dividido por 1 dá 36. Então, vezes 10 a terceira, unidade de medida de potencial, volts. Ok? Então, tá aí o potencial dentro da esfera, né? Na parte interna da esfera. Vamos ver o próximo item, item D. Calcule o potencial esférico. O potencial elétrico em um ponto a 1 metro da superfície da esfera. Então, ó, 1 metro, um ponto aqui, tá? Então, aqui dá 1 metro da superfície da esfera. Mas se a gente analisar o centro da esfera, até ele, né, é o raio mais 1. Então, aqui é 2 metros, já que o raio é 1 metro. Então, a distância dessa letra D é 2 metros. Então, vamos lá, fazer aqui, ó, letra D. O potencial na parte externa não é dividido pelo raio, é dividido pela distância. Na parte externa da esfera. Então, K vezes Q, 36 vezes 10. A terceira, né, positivo. Conferir. Isso. E a distância agora é 2 metros. 36 dividido por 2, 18. 10 a terceira continua, unidade de medida, volts. Faz sentido, né? Ó, quanto mais longe da esfera, tá 2 metros, o campo, o potencial diminui, tá bom? Então tá aqui, unimos A, B, C e D. Situação em que a gente tem uma esfera condutora, pouca, né? Tem que considerar a parte interna também. Próximo, última questão, a gente tem o seguinte, ó. Duas cargas elétricas pontiformes de mesmo módulo, Q e menos Q, né, sinais opostos, estão fixas a uma distância de 3 metros. Então, ó, vamos deixar claro que é 3 metros daqui, 3 metros, não, perdão, 3 centímetros, né? Daqui para cá. Vamos só analisar, ó, se é 3 centímetros daqui para cá vai ser 2 centímetros, concorda? Isso aqui é 1, só pode ser 2. E a distância de A, fazer logo tudo, ó, de cara.
de A até a menos Q dá uma distância de 4 centímetros. Então, já tem a distância de B para menos Q, de B para Q, de A para Q e de A para menos Q. Tá? Então, vamos lá. Determine o potencial elétrico no ponto A em volts, considerando que o potencial no ponto B é 60. Ó. Se a gente quiser calcular o potencial no ponto A, o potencial no ponto A é o potencial gerado pela carga mais Q somado com o potencial gerado pela carga menos Q. Tá? Só para indicar aqui. Quem seriam esses potenciais? O potencial de A seria K vezes a carga que gera dividido pela distância, lá está a distância 1, mais K vezes o carga, lembrando que aqui a gente tem que considerar o sinal, tá? Potencial não escalar, dividido pela distância 2. Beleza, as distâncias a gente tem, né? 4 centímetros, é tudo aqui. Mas o valor de Q a gente não tem. Então, para a gente calcular o potencial no ponto A, a gente precisa ter os valores de Q, tá? Como é que eu vou fazer para descobrir isso? Vou utilizar a informação de que no ponto B o potencial é 60 volts. Então é o seguinte, no ponto B a gente vai ter a mesma lógica. Quem é o potencial no ponto B? Ó, o potencial aqui no ponto B é o potencial gerado por essa carga somado com o potencial gerado dessa carga. E ele disse que deu 60. Tá? Então é o potencial, vou chamar da carga 1, melhor do que mais e menos, né? Mais o potencial da carga 2. Quem é o potencial da carga 1? K vezes Q sobre a distância da carga 1, mais K vezes menos Q sobre a distância da carga 2. Então, o potencial vai ser quem? K vezes Q. O potencial a gente já sabe que é 60, né? Então, aqui é 60. Distância 1, da carga 1 para B, 1 centímetro. 1 centímetro é 1 vezes 10 a menos 2 metros. O menos vem para frente, fica menos K vezes Q sobre distância 2, de B para a carga 2, menos dá 2 centímetros, ou seja, 2 vezes 10 a menos 2. Tá? Então, resolvendo isso aí, a gente tem o seguinte, é aquela mesma história lá. Por que não bota aqui o K 9 vezes 10 é 9? Porque ó, aqui vai aparecer K vezes Q. Então, é melhor a gente calcular K vezes Q do que colocar 9 vezes 10 é 9 lá, depois colocar 9 vezes 10 é 9 aqui. Vai dar mais trabalho, matematicamente falando. Tá? Dá certo do mesmo jeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o 10 a menos 2 para cima. Fica K vezes Q vezes 10 a menos 2 sobre 1 menos K vezes Q vezes 10 a menos 2. No caso, saldo positivo, né? Opa. 10 a 2, 10 a 2 sobre 2. Aí tem a divisão de fração, uma subtração entre fração, né? Tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Aí tá fácil. O mínimo entre 1 e 2 é 2. 2 dividido por 1, 2 vezes o que está em cima. Então fica 2kq vezes 10 ao quadrado. Bota o sinal de menos. 2 dividido por 2 dá 1 vezes o que está em cima. Dá 1 vezes isso, né? Então fica 60 igual. 2 menos 1 dá 1, né? Então fica k vezes q vezes 10 ao quadrado sobre 2, ok? Ó, 2kq menos 1kq dá 1kq. Fazendo o meio pelos extremos, a gente tem que k vezes q vai ser igual a 2 vezes 60 e o 10 ao quadrado passou dividindo. Então, 2 vezes 60 vai dar 120 e o 10 a 2 sobe 10 a menos 2. Pronto. K vezes Q tem seu valor conhecido. Então, para a gente calcular o potencial de A é o potencial da carga 1 mais o potencial da carga 2, onde o potencial da carga 1, K vezes Q sobre distância 1, potencial da carga 2, K vezes menos Q, né? Carga 2 é negativa, dividido pela distância 2. Então, vamos só ver quem é as distâncias em relação a A, né? Da carga 1, 1 centímetro, em relação à carga 2, 4 centímetros. Bom? Então aqui vai ser K vezes que a gente conheceu, ó, 120 vezes 10 a menos 2, 120 vezes 10 a menos 2, dividido pela distância, que era 1 centímetro, 1 vezes 10 a menos 2 metros. No caso, o menos vem para frente, aí o KQ é 120 vezes 10 a menos 2, e a distância que era 4 centímetros, 4 vezes 10 a menos 2 metros. 10 a menos 2 com 10 a menos 2, 10 a menos 2 com 10 a menos 2. Sobrou para a gente que o potencial no ponto A, 120 dividido por 1 dá 120, menos 120 dividido por 4 dá 30, 120 menos 30 dá 90. A unidade de medida de potencial
volts. Então, no ponto A, o potencial é de 90 volts. Beleza, gente? Então, era isso. Fizemos alguns exercícios aí. Espero que tenham entendido. A gente vai continuar no próximo vídeo falando de corrente elétrica. Tá bom? Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.